Então, o candidato que irá responder ao questionamento agora é o candidato número 5, o professor Paulo Henrique. E vamos sortear então a pergunta do discente, a quinta do segmento. Okay. Então, o que pretende se fazer para resolver o problema da falta de professores que está necessitando os alunos que não conseguem pagar as disciplinas por falta dos mesmos? Professor Paulo Henrique tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo. Bom, agora exagero. Bom, gente, a questão que está colocada aqui ela é seríssima, do ponto de vista de quê? De que o processo de ensino-aprendizagem envolve sujeitos, professores e os alunos. Se está havendo a falta de um sujeito, principalmente do professor, qual é a motivação? Uma das principais motivações da falta de professor tem sido as remoções graciosas visando contemplar politicamente determinados segmentos. Então, a gestão ela tem que ater-se que, mesmo a reitoria, usando dessa prerrogativa, se impor os alunos, através da organização dos seus grêmios DCS, têm que batalhar para que não haja essa falta de professores, porque é responsabilidade da gestão suprir com contratação, é responsabilidade da gestão do campus assegurar a permanência do professor em sala de aula. Então não podemos, sob hipótese alguma, admitir que qualquer outra ação que não leve a isso seja praticada. Por quê? Porque a atividade nossa é ensino, pesquisa e extensão feita por professores, alunos e servidores administrativos. Então nossa proposta é clara com relação a isso. A reposição das vagas, remoções somente mediante a contrapartida da vaga. Ninguém na nossa proposta de gestão será removido sem que não haja uma pessoa para substituir. Porque já está dizendo, remoção prevê isso aqui. E isso que nós estamos colocando está previsto de forma transparente pela plataforma Remóvel, que é um instrumento que nós queremos disponibilizar para toda a comunidade acompanhar os pedidos e verificar quem de fato tem direito à remoção. Ok, vamos com os candidatos. Eu soltei ao professor Reis. Professor Reis, vamos fazer o sorteio da questão, a última questão do segmento dos discentes, para que seja respondida agora pelo último candidato. Vamos conseguir fazer essa leitura. Você pretende ampliar a biblioteca com mais computadores, livros? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Respondendo diretamente, pretendo sim, principalmente com livros, é necessário. Cada curso, cada disciplina deve ter no mínimo 10 livros disponíveis na biblioteca, de cada volume na biblioteca, de cada exemplar, no mínimo 10 livros. Okay? Então a gente pretende sim. E, além disso, trazer internet com capacidade para que todos vocês possam acessar e disponibilizar todos os sites. É um contrassenso você ver na página do Instituto Twitter e Facebook, e quando você vai acessar você não consegue porque é proibido. E por que coloca lá? Para quê? Que brincadeira é essa? Faz de conta. Então a gente vai proporcionar para todos os campos internet para todos, em todos os setores do campo e em todos os campos. Isso é fato, né? Não podemos ser estudantes sem livros e sem internet.
Porque todos os assuntos que a gente precisa hoje, a gente encontra na internet. E além do mais, gente, não vou dar pressão em ninguém por não votar em mim, porque seja reitor. Pelo contrário, vamos trabalhar com todos. E a nossa equipe é formada por todos. Claro, alguns vão ocupar cargos estratégicos, se não for eleito, né? Mas quando eleito também, a gente vai trabalhar com o que vocês decidirem, e não com o que eu quero. Professor. Vamos agora fazer um novo sorteio, uma nova rodada de sorteios. Vamos passar para o segmento dos técnicos administrativos. Vamos colocar de volta as bolinhas e a professora Nayara vai pegar as urnas dos técnicos administrativos. O primeiro candidato a responder do segmento técnico-administrativo é o professor Darley Fiacrio, candidato número 3, inscrito na chapa número 3. Vamos lá, a pergunta. Senhor candidato, quais serão suas ações para valorizar os técnicos administrativos em sua gestão, caso eleito? O senhor tem 2 minutos para dar sua resposta. Tempo. Bom, uma das propostas nossas, eu até tive na reunião com eles pela manhã, é valorizar esse segmento em coordenações. A gente sempre observou dentro do Instituto uma prioridade para os docentes ocuparem várias coordenações, inclusive algumas coordenações que eu diria que é tecnicamente de um colega administrativo. Vou dar só um exemplo de controle acadêmico. Quando nós tínhamos lá em Floriano, uma professora que coordenava esse setor. Então, dificilmente ela podia estar manhã e tarde dando esse atendimento ao público, né? E também outros setores como coordenação de extensão, de patrimônio. Então, em função disso, dessa experiência, nós acreditamos que podemos fazer e dessa oportunidade para os colegas técnicos desempenharem, e claro, eles vão desempenhar essas funções muito bem. Outra questão é a questão da capacitação, que nós vamos fazer diferente. Nós vamos qualificar o técnico e o professor de forma separada, até porque quando o técnico vai participar de seleções junto com os professores, eles acabam perdendo essas seleções, já que as universidades elas priorizam nas suas seleções os docentes, em vista que eles têm no seu cotidiano, nas suas atividades, maior participação junto com alunos e tudo mais. E isso não é correto. O técnico administrativo ele desempenha bem na condição de pesquisador. Então, para evitar injustiça, nós vamos dar esse tratamento especial, inclusive com uma percentual de capacitação para técnico e professor. Porque quando nós trabalharmos com percentual, isso vai ser por campus. Quando nós fizermos isso por campus, vai haver justiça na qualificação de nosso quadro técnico e docente. E aí nós vamos observar que em 4 anos nós vamos qualificar muito o nosso quadro. Tempo esgotado, professor. Ok. Vamos fazer o segundo sorteio. A segunda questão vai ser respondida pelo professor Reis. Vamos ver qual é o questionamento agora. O segundo questionamento do segmento técnico-administrativo. Vai ser respondido pelo professor Reis. Caro candidato, gostaria de saber de forma clara o porquê da sua candidatura. Quais os seus anseios frente à reitoria? E para finalizar, qual a sua visão da gestão que se finda com o professor Santana? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Do final para o começo. Gestão do professor Santana. Entre mortes e feridos, por enquanto estão salvando-se todos. É isso. É uma gestão que não quer acabar. Entendeu?
faz de tudo para não acabar, inclusive, né, passando, né, de maneira opressiva, né, fazendo com que as pessoas não tenham escolha, como inclusive falou aqui o professor Brandinho, né? Isso é o medo causado dentro da instituição, o medo de não ser removido, o medo de perder o cargo, o medo de tudo nessa gestão. A outra questão, o que me leva a ser candidato? Exatamente isso. Acabar com esse medo, que foi a primeira coisa que eu disse aqui quando reuni os professores de corrente, professores administrativos. Não tenham medo de mim, não tenham medo do Otto e não tenham medo do Deneval. Porque a única coisa certa aqui são vocês. Eu ainda estou aqui? Não estou. Mas vocês, se quiserem ficar, ainda estão. E eu trabalhei e defendi vocês na presença dos outros. Isso eu fiz, assumi todas as responsabilidades quando eu aprovava uma atividade de vocês. E nenhum de vocês vão negar os que tiveram aqui comigo. Isso eu fiz e vou continuar fazendo na reitoria. Respeito a todos e defender aqueles que têm direito à defesa, como eu sempre fiz e sempre faço. Me parece que tem mais uma, quais os meus anseios. Olha, não tem anseios melhor do que ver a liberdade de expressão e a liberdade de se manifestar, de fazer as coisas, e fazer as coisas comigo. Fazer o trabalho dessa instituição comigo, não trabalhar para mim. Esgotado, professor, tempo esgotado. Vamos sortear os seguintes candidatos. O candidato agora a responder será o professor Locian. Vamos ver agora qual é a questão que será respondida pelo professor Locian. Leve lá até o... Vamos ler aqui a questão. Senhor candidato, o campus corrente, geograficamente, é o mais distante da reitoria, o que dificulta muitas ações. Caso haja uma nova reitoria, entre parênteses, depois criação, durante sua gestão, onde, entre parênteses, cidade, a mesma será instalada para diminuir essa distância geográfica. Bem, antes de responder, eu gostaria de dizer o seguinte. O senhor tem 2 minutos, tá? Vamos recapitular, volte aqui, por favor, o tempo, que eu não anunciei. Desculpe, professor. O professor Locian tem 2 minutos para responder a questão. Tempo. Eu quero informar que os nossos gastos, aliás, o meu, que eu só eu, o meu gasto de campanha encontra-se disponibilizado no piauí.blogspot.com.br. Deu 700 e poucos reais, mas ainda falta a minha volta para correr, para Teresina. A pergunta relacionada à distância do campus corrente. Realmente é muito longe. É longe mesmo. E porque, até onde eu saiba, o prédio da reitoria está sendo construído lá no Jockey, né? Não ir para lá significaria jogar dinheiro no mar, porque já está construído, não tem como. Agora, o que pode ser feito é um acompanhamento de perto. Eu acho que o reitor tem que acompanhar, mas mesmo estando lá, mas sabendo o que está acontecendo. Tem que ter uma comunicação. E aí tem que melhorar o sistema de comunicação, tem que melhorar os meios, a internet. Em Petrolina mesmo, dizem que a internet do instituto de lá é muitas vezes melhor do que o nosso. O que ocorre atualmente lá está danado. Clica, daqui a 30 segundos é que... Então acho que o sistema de comunicação tem que ser melhorado para que a gente possa sanar este problema.
Tempo encerrado, ok, professor. Vamos fazer o sorteio do candidato seguinte. O candidato que irá responder agora é o professor Ayrton Vasconcelos, número 2. Vamos sortear então mais uma questão do segmento técnico administrativos. Se eu consigo ler isso aqui. Qual a sua posição quanto à jornada de trabalho diferenciada para os servidores que atuam em setores de atendimento contínuo? Professor Ayrton Vasconcelos, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Eu já fiz essa colocação aqui num outro momento, mas isso é de extrema importância. Está aqui na nossa proposta, existe lei, né? Eu não li toda, faltou um pedacinho. Veja bem, possibilitar a adoção da jornada de trabalho de 30 horas semanais, 6 horas corridas, sem redução salarial para os técnicos administrativos que não recebam funções gratificadas nos setores onde a comunidade necessita de atendimento contínuo, com funcionamento em regime de escala, conforme Lei 8.112/90, no artigo 19, que trata da jornada de trabalho, combinado com o decreto número 1590, de 10 de 8 de 1995, e com a portaria número 1497-MEC, de 4 de 12 de 2008. Então, é questão de lei, isso no que for possível, a gente vai atender e nós vamos, no possível também, fazer tudo para atender, né, o que está correto para os técnicos administrativos. Vocês têm uma importância imensa para o funcionamento da instituição. Precisam ser respeitados sempre. O trabalho de vocês faz o funcionamento, produz o funcionamento. Imagina uma instituição desse porte, desse tamanho, sem vocês. Sem vocês. O que precisamos também é buscar mais códigos para concurso. Temos que ir atrás. Há necessidade de mais técnicos administrativos. E nós temos que ir buscar esses companheiros para trabalharem conosco. A seguinte será respondida pelo candidato número 5, é o professor Paulo Henrique. Parece mais uma carta, mas vamos tentar ler isso aqui. Peço até que a ajuda do professor. Alguns institutos federais de ensino, como a Universidade Nacional do Paraná e do Rio Grande do Norte, a articulação entre gestão e entidades representativas dos técnicos administrativos estão junto aos órgãos superiores do Judiciário, promovendo a habilitação de processos seletivos para a contratação de técnicos administrativos substitutos. Essa iniciativa produziria maiores chances para os técnicos se qualificarem e também possibilitaria que todos os afastamentos não gerassem acúmulo de função. Qual sua opinião sobre este assunto? O professor Paulo Henrique tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Bom, nossa proposta ela é clara no seguinte aspecto. Primeiro, transparência das ações. Temos sim todo o interesse de trabalhar dialogando com os segmentos representativos, dos professores, dos técnicos e dos alunos. Por quê? Porque temos militância para isso. Entendemos que uma gestão participativa tem que assegurar a participação dos seus entes. Então precisamos primeiro
que os segmentos se organizem. É preciso que os alunos, campus, corrente, criem seu grêmio estudantil, tenha representação do seu diretório central. É preciso que os professores que já têm representação sindical aqui, junto com os técnicos, cobrem participação. Por quê? Porque a gestão ela tem que ser transparente e participativa nesse aspecto. Nosso modelo está claro com relação a isso. Estamos colocando para vocês a instalação do Conselho Diretor do Campus, que é uma instância que prevê a representação dos professores, dos alunos, dos egressos, pais de aluno, de forma que todos os atos passem a ter um aval da comunidade. Esses atos, eles precisam ter a publicidade. Quanto à participação dos técnicos, dos colegiados superiores, temos sim na nossa proposta a revisão dos instrumentos normativos, do estatuto, do regimento, organização didática, enfim. Precisamos ampliar a participação dos segmentos representativos. Vamos assegurar que todos tenham condições de contribuir com propostas, não só na crítica, mas chegar para a administração apontando como instância representativa nos órgãos colegiados. Desde colegiado de curso, núcleo docente estruturante, colégio de dirigentes, conselho superior, enfim. Todas as instâncias que assegurem serão preservadas e assegurada a participação de todos. Tem que soltar, professor. Vamos fazer o último sorteio do segmento administrativo. O professor, então, Brandinho, que irá responder. Qual a sua proposta em relação à capacitação dos técnicos administrativos em que sua proposta se diferencia da atual gestão? O senhor tem 2 minutos para a resposta. A nossa proposta para os técnicos administrativos é muito clara. Nós desde a Pró-Reitoria de Pesquisa, que a gente vem brigando para que os técnicos também participem. Então, nós temos já uma proposta de regulamento, de resolução, que está na nossa proposta completa, que eu deixei com os colegas aqui. Então, vamos incentivar, tá, a participação de ínteres. Vamos incentivar os colegas ao mestrado acadêmico, que você vai fazer fora, o doutorado acadêmico, que você vai fazer fora, o sanduíche. Hoje nós temos uma colega, a Terezinha, tá, de Jesus, que ela está terminando doutorado, tá, estava na Holanda. E isso foi uma ação nossa na época, quando estávamos como gestor. Não queriam deixar, porque ela era só técnica. Não pode. Nós fomos lá e brigamos e ela foi. Tá? Os outros colegas técnicos também. Então, com respeito aos técnicos administrativos, está bem claro. Não só os MINTERs, DINTER, mestrado pleno, doutorado pleno e os sanduíches, como também a capacitação com respeito ao próprio local de trabalho, que é fundamental. Você vai para um setor de trabalho sem saber o que fazer. Então, a acolhida dos novos servidores é fundamental, está na nossa proposta. Você vai chegar no setor sem saber o que fazer, está na nossa proposta. Nós vamos ter esse cuidado com os colegas e não jogá-lo como é feito hoje. Tá? Nós temos colegas que não têm o segundo grau, temos colegas que não têm graduação, temos colegas que não têm a pós-graduação. Isso está previsto. Nós vamos fazer todo esse trabalho. E isso é o diferencial. O diferencial da nossa proposta é porque está assinada. Os outros não assinaram a proposta deles. Está assinada. Isso é um documento. Temos votado, professor. Aqui a gente encerra o segmento também dos administrativos e vamos passar para o segmento dos professores e vamos colocar as bolas de volta para fazermos novamente o sorteio dos candidatos que irão responder o segmento dos professores. O candidato a responder é o professor Reis. Né? Então vamos ver qual é o questionamento aí do segmento dos docentes
será respondido pelo professor Reis. A diretoria de gestão de pessoas, na pessoa do diretor, tem sido um entrave no setor, atrasando processos, não adotando critérios claros e justos para todos. Como pretende resolver essa questão? O professor Reis, candidato número 4, terá 2 minutos para a sua resposta. Tempo. A resposta que eu acho que você quer ouvir é que ele não participará da minha gestão. Ele voltará a ser professor, como eu sou professor. Ok? Segundo, a gente vai procurar atualizar e apresentar recursos para reestruturar os recursos humanos, para que possa atender com agilidade a todos nós, para que nossas promoções, nossos direitos possam ser nos garantidos e repassados de imediato. Temos direito, então deve ser repassado de imediato, de preferência sem precisar ser solicitado. Tem que ter um banco de dados que informe tudo isso e que seja processado e já venha a informação de que o professor ou administrativo tem direito à sua promoção. Isso a gente pretende e com certeza através da informática a gente vai conseguir fazer isso, aplicar isso. Volto a afirmar, ele não fará parte da minha gestão, porque ele é pessoa que entrava mesmo, inclusive eu também, como professor, mesmo há 18 anos nessa instituição, um pouco mais de 18, já fui vítima dele. Aliás, ele quase me tornava vítima, só que ele dançou comigo, porque eu fui buscar as informações e ele se aperreou para cuidar do processo. Meu título foi cancelado pela Justiça Eleitoral e ele não queria ajustar eu tendo uma certidão que ele teve que fazer. Professor Paulo Henrique responderá a segunda questão do segmento dos docentes. Vamos ler o questionamento para o professor Paulo Henrique. Como o senhor pretende garantir ampla participação dos professores em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, sem prejuízo do ensino? Que critérios serão adotados para definir prioridades? O professor Paulo Henrique tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Bem, essa questão para mim ela é básica porque se hoje nós temos na instituição uma política que vem assegurando os mestrados e os doutorados interinstitucionais, fomos nós, à época que estávamos à frente da gerência de pesquisa, que implantamos os mestrados e os doutorados através do ProAgrupar. A verdade é que os institutos, como instituição de ensino superior, eles têm uma característica peculiar, que nós somos uma instituição de ensino superior, no entanto, a nossa carreira é básica, técnica e tecnológica. Daí, não podemos exigir titulação para o ingresso. Isso faz com que nós tenhamos que ter professores e técnicos administrativos qualificados, mas não podemos exigir. Daí a dificuldade da gestão dos institutos. O que é que ocorre? Hoje, os institutos eles dispõem de pouco mais de 12% do seu quadro de professores com titulação. O que é que concretamente temos que fazer? É o que fizemos no passado como proposição: organizarmos os segmentos docente e técnico por área de interesse. Área de interesse através do que nós colocamos à época por núcleos de pesquisa e extensão, os quais os professores e os servidores, de forma voluntária, se organizaram, se mobilizaram, daí a instituição foi buscar
a parceria de cooperação técnica com os convênios, mestrados e doutorados. Asseguramos inicialmente biotecnologia, depois continuando com materiais, enfim, depois em uma sequência de outros programas. Então é assim que queremos agir. Por quê? Porque é uma questão hoje tensa na nossa instituição. Temos um quadro docente técnico pouco qualificado com titulação. Daí, buscarmos a alternativa. Uma delas é assegurar os lucros. A outra é possibilitar o afastamento com professores substitutos. Ok, tempo escutado, professor. O candidato número 6, o professor Brandinho, responderá a questão seguinte. Vamos fazer o sorteio, professora Nayara. A pergunta aqui bem direta. Os critérios para remoção mudarão? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. A pergunta, vocês podem até responder, existe critério hoje? Não existe critério. Temos um edital que não funciona, que fica a bem do interesse do gestor. Infelizmente é o que nós temos hoje. Tá? Com respeito à remoção, está bem claro na nossa carta, no nosso compromisso. Tá? Questão de remoção, está bem claro. Nós vamos criar uma comissão que se refere aos administrativos por edital e será todo feito de maneira transparente e você vai poder acompanhar online. Do mesmo jeito para o docente. Vamos fazer o edital, as remoções vão continuar, mas vão ser disciplinadas de maneira organizada e responsável, respeitando os direitos dos colegas. Tá? Não dá para fazer hoje por maneira política, interesseira, como está acontecendo hoje. Inclusive apoio a determinados candidatos. Não dá mais para conseguir isso, não dá. E eu ainda digo mais, tá? Eu vou me colocar como fiscalizador do processo, caso eu não consiga a eleição. Eu vou acompanhar todo o processo, como eu venho acompanhando. Qualquer das remoções que acontecer fora o edital, eu vou fazer a denúncia junto ao Ministério Público. Tem que ser respeitado o direito de todos os colegas. Nós vamos ter o edital bem claro para os professores, o edital claro para os administrativos. A comissão de professores vai acompanhar do mesmo jeito os administrativos e vai ser feito todo online, vai ser acompanhado. Não vai ter nenhuma interferência política, nenhuma questão de amizade como hoje tem. Nada por interesse. Sou contra. Ok. O candidato seguinte a responder o segmento dos professores é o candidato número 3, inscrito na sala sobre o número 3, é o professor Darley Fiacrio. Vamos à questão, professora Nayara. Esse lado aí. Você pretende manter um relacionamento de diálogo com todos os servidores ou vai manter a postura da atual gestão de atender aos interesses de alguns? O professor Darley tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Bom, uma pergunta muito boa, porque, gente, a gestão ela tem que ser focada no passado. E eu sempre, quando as perguntas vêm, eu sempre observo a forma como eu trabalhei. E eu me vejo muito nessa situação lá em Floriano, quando nós lidávamos com mais de 100 servidores e 1.200 alunos. E eu nunca deixei de ouvir todos os 3 segmentos. Então nós tivemos fizemos um trabalho muito bom no campus em função desse diálogo que nós tivemos com os servidores. E era muito comum nós termos esse diálogo com setores específicos, até para nós darmos agilidade a alguns processos e também algumas reuniões, não só reuniões de curso, mas principalmente com nossos alunos.
né? Nós tínhamos um bom relacionamento e temos com o Grêmio, né? Inclusive a última reunião que nós tivemos, quando eu ainda estava na diretoria, né? Nós recebemos 6 projetos do Grêmio. E, inclusive, eles estão no depoimento do vídeo, nós fizemos o vídeo institucional. E é uma forma que nós adotamos e acreditamos que não tem como mudar, porque quem fez, faz e vai fazer. Então eu não aprendi fazer diferente. É a forma que fizemos e que vamos levar até a reitoria, né, fazendo esse trabalho como eu fiz. Eu fiz uma visita em cada campus, onde eu fiz uma reunião com todos os servidores e abrimos para o debate. E tivemos discussões muito boas, inclusive com alguns campos, onde esse debate se estendeu por mais de 3 horas. Isso é muito bom, gente. Quando um aluno chega para a gente e professor, vai lá na sala que nós queremos conversar com o senhor. E eu ia, e os resultados estão aí, tá no nosso plano, inclusive algumas realizações. E é dessa forma que nós vamos manter esse diálogo, porque isso é para o bem do nosso instituto. Ok. A pergunta seguinte do segmento docente é para o professor Locian. Vamos ao sorteio do segmento. Passe lá o microfone do professor Locian e vamos ler aqui o questionamento. Qual suas propostas para a qualificação docente? O professor Locian tem 2 minutos para a resposta. Tempo. A nossa proposta para a qualificação docente, mesmo dos outros candidatos, não tem muita diferença não. Eu vou voltar à questão democrática. Professor Ayrton foi uma grande decepção, Vossa Excelência. Quer dizer que você é democrata? Agora amanhã, se você vê um democrata apanhando de um antidemocrata, você corre o risco até de apoiar o antidemocrata, porque Vossa Excelência não escolher esta possibilidade. Eu vou morrer apanhando como democrata. Professor Ayrton professor Paulo Henrique, eu não sei qual é a sua. Agora é democrata, mas não se posiciona. Quer dizer, então, que o antidemocrata poderá ganhar e você poderá apoiá-lo. É o que o seu silêncio diz. Professor, talvez o colega não tenha entendido. Professor Ayrton Branquinho, Vossa Senhoria dignifica a minha profissão. Professor Reis, eu não sei o que foi que Vossa Senhoria disse. O que eu tentei fazer aqui é o que o Habermas chama de consenso democrático. É o consenso democrático. Eu, sinceramente, na construção do consenso democrático, posso até ter sido vencido no pequeno prazo, mas no longo prazo vocês foram os grandes derrotados. Tempo esgotado, professor. O questionamento é o professor Ayrton Vasconcelos. Vamos ao último sorteio do segmento dos docentes para a gente fechar então esse bloco. Como você avalia a atual gestão do IRP? E caso eleito, quais pontos devem ser melhorados ou diferentes do modelo de gestão que está aí? O professor Ayrton Vasconcelos tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Olha só, qual é o meu conceito? É péssimo dessa gestão que está aí. A antidemocracia pairou. Em todos esses mais de 8 anos que ela está aí.
mais de 8, era para ser 8. Era para ser 8 anos. Nós temos agora um interventor, nomeado aí pelo MEC. Essas eleições já eram para ter ocorrido há bem tempo antes. Mas nós temos as nossas propostas. É a democratização. Eles também têm no papel deles. Aí você poderia perguntar, e qual é a diferença? A diferença é que eles derrotaram em 2 momentos essas propostas aqui. E agora eles trazem na carta deles. Mas aí eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque eles aprenderam. Eles se conscientizaram de que eu estava correto. Eles adotaram gestão participativa. Democratização. Quando eles dizem que vão democratizar, é porque não era democrático. E eles passaram esses 8, 7 meio anos nessa antidemocracia. E aí eu me sinto como aquele professor, que sou professor de física. Me sinto como aquele professor que ensinou o aluno e o aluno aprendeu. E isto é muito bom para qualquer professor. Temos contato, professor. Aqui a gente encerra o segmento, o terceiro bloco, melhor dizendo, e nós vamos passar para o terceiro e último bloco, onde também faremos o sorteio e cada candidato sorteado terá 3 minutos para as suas considerações finais. É o último bloco. Então vamos colocar as bolas de volta para a gente fazer o sorteio. Então, vamos abrir o terceiro e último bloco para as considerações finais. E o primeiro candidato a se pronunciar é o candidato inscrito sob o número 2, professor Ayrton Vasconcelos. O senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Tempo. Então, é agradecer esse momento importante que nós buscamos, que ele acontecesse. Não foi nenhum presidente bonzinho que chegou ao poder aqui no Brasil que disse: as eleições, a escolha dos reitores dos institutos federais agora vai ser através de eleições. Isso foi uma busca que nós fizemos. Uma busca. E o meu passado é este, de lutas. Lutamos para conseguir um concurso público. Há algum tempo atrás, antes de 1988, não era assim. Nós tivemos dessas lutas. Nós lutamos para derrubar um presidente da República e derrubamos o presidente Collor. Eu estava lá naquele movimento. Nós lutamos pedindo as diretas já. Hoje nós elegemos o presidente da República. Nós estávamos lá de novo. Nós lutamos para ter a eleição de reitor. Conseguimos. Veja a quantidade de vitórias que a gente tem na luta. E nós não pretendemos parar ainda não. Vamos continuar nessa luta. Porque desse jeito é o jeito mais gostoso da gente viver. Este é o nosso passado, gente. Da luta, sempre desse jeito. Buscando a democracia. Estou preparado também, gente. Eu não gosto muito de falar sobre mim. Mas eu garanto a vocês, estou preparado para muitos debates filosóficos, inclusive. Filosóficos.
Mas não é esse momento aqui. Me desafiem para qualquer outro momento debater filosofia e eu vou. Então, sou o professor Ayrton Vasconcelos, número 2. Estou candidato a reitor do Instituto Federal do Piauí pela terceira vez. Pela terceira vez. Mas aqui está o próximo reitor. Nesta mesa está sentado ou em pé o próximo reitor desta instituição. Para 4 anos. É questão de futuro. Reflitam bem, meus caros colegas, professores, técnicos, estudantes, e deem um voto naquele que você achar o melhor para essa instituição. Tá, professor. Agradecemos. O candidato seguinte a falar é o candidato inscrito sob o número 4, o professor Reis. Professor Reis, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Tempo. Começou? Agradecer a participação de todos e todas, né? Os alunos, os administrativos, professores, colegas que estão em caravana, na mesa, por esse momento, um momento que não é antidemocrático, um momento em que a gente debateu ideias. Então isso eu acho que é democracia. Ou então, eu não sei qual é o conceito de democracia, né? Onde a gente está colocando propostas, né? Vocês ouvindo, perguntando e a gente também respondendo. É um momento de democracia. Então nós temos uma participação democrática, sim, uma participação em que nós não vamos aqui impor a vocês o que vocês não querem. Se vocês não querem eleições diretas, no momento em que a lei não ainda os obriga, não determina, não é obrigado, não determina, vocês não vão ter. Então, isso é um processo democrático também. Ok? Então, nós somos e estamos fazendo democracia. Ok? Estamos participando de um momento em que vai decidir o gestor maior dessa instituição para os próximos 4 anos. E eu sou candidato. Sou candidato e tenho participação nessa instituição como professor, como gestor e também com ideias e projetos. Ok? E temos a nossa proposta. Se ela não está assinada, mas ela está publicada. E, estando publicado, é obrigação nossa responder por ela. Ok? Não é porque eu não assinei, mas meu nome está lá. E é proposta minha. É proposta para a instituição. É proposta para vocês. E não é nada para me crescer. É proposta para crescer a instituição. E com isso todos nós vamos crescer. É esse o propósito, é essa a forma que o professor Reis trabalha dentro de uma instituição. Não é um trabalho para ele, é um trabalho para a instituição. E a instituição somos todos nós. Essa instituição crescendo, nós crescemos juntos. E é com esse propósito que a gente é candidato a reitor. Não estamos candidatos não, porque ninguém nos impôs essa candidatura. Nós somos candidato a reitor. E o nosso número é 4. Professor Reis, número 4. Votem no dia 5, número 4. Dia 5 façam o mesmo. E a gente está aqui para cumprir com todas as nossas propostas e aberto a sugestões. Para quê? Para melhorar o trabalho dessa instituição. Para que nós tenhamos professores qualificados, técnicos administrativos qualificados e alunos de excelência que saiam para o mercado de trabalho e possam dizer: eu estudei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigado. A falar agora, 3 minutos para suas considerações finais, o professor Locian. 3 minutos, professor, tempo. Professor Ayrton Vasconcelos, aqui não é um lugar para debater filosofia? Aqui é um lugar para filosofia, professor.
E vou mais adiante. No passado nós expulsamos o PSDB. Não nos traga outro partido. Nós não aceitaremos. Aqui é o lugar da filosofia, sim. Eu disse que eu viria aqui tentar construir o consenso democrático. Falei que agiria também como matemático e que usaria a teoria dos jogos. E usei. Agora parece que alguns candidatos não perceberam a dimensão da coisa. Está tudo gravado. Não tem jeito. O fato é que existem candidatos, com exceção do professor Ayrton Brandinho e eu, que defendemos a democracia como princípio e não como objeto de uso. Esta é a diferença. Conforme dizia Camões, eu gosto de falar de mim. Passei muito tempo nessa instituição sem falar de mim. E digo uma coisa, eu fiz muito mal. Eu devia ter falado de mim. E não devia só ter falado de mim. Eu deveria ter falado para mim e para vocês. E é o que eu faço agora. Nós teremos a chance de construirmos uma nova instituição. Eu mostrei o caminho. E vocês perceberam, porque vocês são capazes de ouvir. Porque vocês são iguais a quem está falando. Vocês já sabem o caminho. E, portanto, eu não vou tentar fazer dirigismo em relação a nada. A única coisa que eu digo é o seguinte: o meu número é o número 1. Resultado, muito bem. O candidato seguinte a fazer suas considerações finais é o professor Paulo Henrique, inscrito sobre o número 5. O senhor professor terá 3 minutos tempo. Bom, saudar os presentes que aqui se encontram, a mesa, os colegas candidatos, a comissão que vem conduzindo isso aqui, os representantes da comissão que estão para julgar os recursos, os colegas professores, técnicos e alunos, enfim, todos os que estão presentes nesse momento importante da construção democrática da nossa instituição. Democracia foi debatida aqui sobre vários aspectos, mas não é só questão do debate, é preciso ter ação concreta, é preciso que nós possamos fazer um olhar do que nós queremos, que instituição nós desejamos para o Instituto, não do ponto de vista pessoal, do meu interesse próprio, mas pensar coletivo, de que maneira a minha contribuição, não só com a crítica, mas com a proposição, podemos interferir em resultados concretos. É isso que nós desejamos nesses debates. Estamos encerrando esse ciclo que começou em Parnaíba e conclui aqui. Foi dito a questão da dimensão territorial, a extensão do Estado, mas isso não foi impedimento para nenhum de nós. Uns com mais dificuldade, outros também, mas o fato é que cumprimos com o nosso papel democrático, cumprimos com o nosso dever enquanto candidatos de estarmos presentes com vocês, levando nossas propostas, discutindo as proposições e principalmente assumindo o compromisso público de tornar essa instituição diferenciada, não só pelas críticas, mas pelo aprendizado da gestão. Sabemos que temos a complexidade de uma instituição que oferece ensino para profissionais sem escolarização,
Proeja, FIC, integrado, subsequente, concomitante, licenciatura, tecnologia, engenharia, lato sensu, estricto sensu. Ou seja, nós temos essa complexidade. Qual é o perfil desejado do gestor? Não é o executor. O reitor, ele não executa, ele coordena, ele articula. É uma pessoa que precisa estar integrado e articulado com os segmentos, com os professores, com os técnicos, com os alunos e com a comunidade externa, trazendo, debatendo as proposições para que melhoremos nosso serviço, que o nosso aluno, na expectativa de ingresso aqui, sintam-se contemplados, buscando o aporte necessário para que a instituição tenha as condições do jantar, do almoço, da biblioteca, do ônibus, dos livros, os servidores permaneçam aqui ou que sejam removidos por critério justo. Enfim, essa complexidade caracteriza o Instituto multicamp, pluricurricular. Então analisem qual é o perfil de gestor que nós desejamos, aonde nós queremos chegar. Avaliem o substrato, não vejam extratos que estão aqui, não. Vejam a história de cada um. Assim, eu digo, professor Paulo Henrique, no dia 5, votem 5. Conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado.